Fala aí, seus ilícitos! Bora para mais um vídeo? Então vamos lá. Eu sou o Silvio Rodrigues. Então, por obséquio, senta o dedo no like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Nesse vídeo vamos falar sobre eleições. Sim, já está se aproximando. A história desse ato democrático e as eleições de 2022. Enaltecemos sobre o poder de um voto que você tem, que poderá retirar ou conceder o mandato a um político. Lembre-se, participar dessa eleição por intermédio do voto e vote consciente. As eleições não são uma experiência recente no país. O livre exercício do voto surgiu em terras brasileiras com os primeiros núcleos de povoados, logo depois da chegada dos colonizadores. Foi o resultado da tradição portuguesa de eleger os administradores dos povoados. Esses tais colonizadores portugueses mal pisavam a nova terra descoberta, já passava logo a realizar votações, isso mesmo, para eleger os que iriam governar as vilas e cidades que fundaram. Os bandeirantes paulistas, por exemplo, iam em suas missões com o pensamento de votar e de ser votado. Quando chegava ao local em que deveria se estabelecer, seu primeiro ato era realizar a eleição do guarda-mor regente. Portanto, somente após esse ato é que eram fundadas as cidades, sim, já sob a égide da lei e da ordem. As pressões populares e o crescimento econômico do país, contudo, passaram a exigir a efetiva participação, sim, dos representantes brasileiros nas decisões da corte portuguesa. Essas eleições duravam vários meses, devido às suas inúmeras formalidades, e algumas províncias sequer chegavam a eleger seus políticos. A influência religiosa era tamanha que, em algumas eleições, vieram a ser realizadas dentro das próprias igrejas. É isso mesmo, dentro da própria igreja eram realizadas as eleições. As cerimônias religiosas obrigatórias precediam os trabalhos eleitorais e só foram dispensadas em 1881 com a edição da Lei Saraiva. Essa ligação entre política e religião somente terminou com a vigência da Constituição de 1891. Por quê? Porque ela determinou a separação, sim, a igreja foi separada do Estado. No tal funcionamento do sistema eleitoral brasileiro hoje, ele segue algumas determinações do Código Eleitoral Brasileiro, que é um documento que agrupa a Constituição, as leis das eleições e uma série de outras leis eleitorais. Nela, a população elege também governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. A legislação brasileira determina que um candidato eleito em primeiro turno, caso ele vença ou alcança 50% mais um dos votos válidos, se tiver, portanto, a maioria absoluta dos votos. Se nenhum candidato obtiver a maioria absoluta dos votos no primeiro turno, os dois melhores colocados vão para a disputa do segundo turno. E aquele que obtiver a maioria dos votos válidos é decretado o vencedor. Assim, o candidato que obtiver a maioria simples dos votos válidos, ele é eleito. Para a eleição de deputados, federal ou estadual, e vereadores também, a disputa acontece por uma eleição proporcional.
que varia de acordo com o quociente eleitoral, ou seja, com o mínimo de votos que um certo candidato de determinado partido ele precisa obter para ser eleito. A votação no Brasil sempre acontece no mês de outubro, sendo o primeiro domingo do mês dedicado para o primeiro turno e o último domingo do mês dedicado para o segundo turno, caso haja necessidade e não haja um vitorioso no primeiro turno. O voto no Brasil ele é obrigatório. Cidadãos com idade entre 18 e 70 anos, com exceções de algumas questões previstas em lei. Aqui são quase 150 milhões de eleitores que decidirão quem será o novo presidente do Brasil. Nesse ano de 2022, os candidatos a presidente que estão à frente das pesquisas eleitorais são Jair Bolsonaro e Luiz Inácio. O atual presidente está em desvantagem, segundo as pesquisas, em relação ao ex-presidente Luiz Inácio. Como sempre, há debates. E o assunto que deveria, sempre girar em torno de certos assuntos, como, por exemplo, a saúde, a educação, a segurança, o emprego e transportes, entre outros temas afins. Como sempre, desde caçador de marajá a caçador de comunista, os candidatos sempre com a promessa de resolver os problemas do país. Mas com o mandato em andamento, infelizmente, não cumpre suas promessas. Mas que nesse momento de eleição, os candidatos saem de seu conforto e vão a locais bem humildes em busca de votos. Afinal, no Brasil, um voto de um bilionário ele equivale ao mesmo voto de um morador de uma periferia. Você viu como é a história das eleições? Como funciona esse processo democrático e que muitas pessoas não entendem? Que se quiser pode retirar todos os políticos do poder. Sabe como? Pelo seu voto. Pena que às vezes pelas dificuldades da vida o eleitor troca um voto por uma cesta básica. Não podemos esquecer que no Brasil mais de 35 milhões de pessoas passam fome. Também há essa falta de consciência política e consciência política do poder dos votos. Bom, eu fico por aqui. Então, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima. Até mais.